Vovó revela segredo chocante da velhinha que sofreu com seu próprio pai. Marcela, ou como todos conhecem, Dona Cela, sempre teve um jeito peculiar de contar suas histórias. Olhos que carregam o brilho da juventude, mas com a gravidade de quem já viu muito. A primeira vez que se sentou na poltrona velha da sala, todos a cercaram, curiosos. O que ela diria? Vocês não fazem ideia do que eu passei, começou ela, com a voz trêmula, tanta dor contida em cada palavra. Meu pai, seu Antônio, era um verdadeiro monstro. Ele olhava para mim como se eu fosse a escória da terra. E o que eu fiz? A única coisa que uma criança pode fazer: me calar. A dor era tão profunda que não havia espaço para palavras. Com lágrimas nos olhos, ela lembrou da infância trancada em casa. Nos dias quentes de verão, seus amigos brincavam na rua, enquanto ela ouvia apenas gritos e humilhações. Eu queria ser normal, mas a escola era um pesadelo. Dislexia? Ninguém sabia o que era isso. Para eles, eu apenas era a burra. O riso deles ecoava na minha cabeça, como uma música torturante. Mas a história não parava por aí. A sensação de desespero aumentou. Dona Josefa, sua mãe, não aguentava mais ver a filha sofrer. Com lágrimas e coragem, ela buscou ajuda médica. Quando conheci o doutor Alberto, ele não apenas ouviu minha mãe, ele me viu. Eu não era apenas uma criança devendo a lição. Eu era uma menina com potencial adormecido, disse ela, a energia de suas memórias trazendo uma nova vida ao seu rosto. Contudo, a mudança para melhor não durou. O lar se tornava cada vez mais tempestuoso. As brigas aumentavam e a violência se aproximava, como uma sombra. A tensão na casa atingiu seu ápice numa noite fatídica. Dona Josefa tomou uma decisão de coragem. Procurou meu tio Geraldo, o delegado. Aquilo foi a nossa salvação. Era como se uma tempestade tivesse terminado e eu conseguisse ver o sol de novo. Ao chegarem a Santos, Dona Cela se sentia livre finalmente. O ar fresco do mar parecia limpar suas memórias, e a vontade de aprender renasceu. Com o tempo, ela se tornou pedagoga, decidida a ajudar crianças que, como ela, enfrentavam o preconceito. Como eu poderia deixar outro ser humano sofrer como eu sofri? Perguntava-se, e então se dedicava de corpo e alma às suas alunas. Mas aos 73 anos, Dona Cela decidiu abrir seu coração para o mundo, e entre as memórias de superação, um segredo obscuro de seu passado se revelou. O que eu souber agora me deixa em choque. Meu pai, ele não era apenas isso. Havia um mistério muito maior envolvendo sua vida. Algo que poderia mudar tudo o que eu sentia por ele. O choque nas palavras se refletiu nas faces de todos que a ouviam. Os laços com sua mãe, sustentados por amor e dor, se tornaram frágeis. Marcela, a corajosa, agora tinha mais perguntas do que respostas. O que havia de verdade nas histórias que ouvi? Seria possível perdoar alguém que causou tanto sofrimento? E que segredos ainda estariam escondidos nas sombras do passado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Cela estava diante de todos, seu olhar intenso perdido nas memórias que a invadiam. Meu pai, ele não era apenas um monstro, mas a revelação que fiz me deixará sem chão. Suas palavras ecoaram na sala, e todos a observaram em silêncio, tensos. Os murmúrios de curiosidade cresceram. O que você quer dizer, Bonacela? Perguntou uma das alunas que a admirava, os olhos arregalados. E foi então que um telefone tocou, cortando a tensão. Era um celular que Dona Josefa, já idosa e debilitada, havia esquecido em cima da mesa. O toque insistente fez com que todos olhassem para ele. Desculpem, só um momento, disse Dona Cela, nervosa. Ela pegou o celular e olhou a tela. O nome que apareceu fez seu coração disparar. É do meu pai! O olhar dela mudou instantaneamente. Um misto de espanto e medo. O número estava guardado por anos, como um segredo enterrado. Com as mãos tremendo, ela atendeu. Alô? A voz do outro lado era baixa, quase um sussurro. Marcela, sou eu, seu pai. Um arrepio percorreu a espinha de Dona Cela. O que ele queria agora? Por que, após tanto tempo, ele a buscava? Uma mistura de raiva e confusão a dominou. As lembranças do passado pesado vieram como uma onda. Por que você está me ligando? Já não fez o suficiente? Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Na sala, todos continuavam em silêncio, como se a própria atmosfera estivesse carregada de tensão. Eu sei que você sente ódio. O pai dela disse calmamente. Mas há algo que preciso contar. Algo sobre nossa família. Sobre sua mãe. As pernas de Dona Cela tremeram. O que você quer dizer? Ela nunca falou sobre você. O que você tem a esconder? Uma parte dela queria desligar, mas a outra era tomada pela curiosidade. Os rostos das alunas estavam colados nela, absorvendo cada palavra que caía de seus lábios. Não posso falar muito pelo telefone, mas seu irmão, ele está vivo. A declaração flutuou no ar como uma bomba. Todos na sala. Você estava tão pequena quando tudo aconteceu, mas ele escapou. Você tá louco? Eu não tenho irmão. Meu pai morreu. A raiva deu espaço para um medo profundo. A sala parecia girar ao seu redor. O peso da revelação a atingiu como um pedaço de concreto. Como ela poderia ter passado anos sem saber disso? Por favor, você precisa me explicar, implorou. Eu vou arranjar uma forma de te mostrar. Não confie em ninguém. Eles podem achar que é melhor esquecer. E a chamada se cortou. Dona Cela caiu na poltrona, a respiração acelerada. Olhares assombrados se encontraram com os dela. O que aconteceu? Alguém perguntou. Meu pai me disse que eu tenho um irmão, que ele nunca me contou. O que eu faço agora? As palavras saíram como um sussurro trêmulo. As incertezas se espalharam pela sala. Miríades de perguntas sem respostas. O silêncio era ensurdecedor. O peso da descoberta estava apenas começando a se instalar. E então,
No meio do caos emocional, o som da porta da sala se abriu abruptamente. Um homem, com um olhar conhecido e assustador, entrou. Ele tinha os mesmos olhos de seu pai. Dona Cela sentiu o coração acelerar ainda mais. É você! As palavras saíram sem que ela pensasse. O que estava acontecendo? Por que ele estava ali? A confusão se transformou em desespero. Um novo mistério havia surgido das sombras do passado. Era um jogo de revelações e dores que apenas começava. O que mais estava por vir? Dona Cela encarou o homem à sua frente. O pavor e a confusão misturando-se em seu peito. Ele tinha os mesmos olhos que a assombraram durante toda a sua vida. O que era aquilo? Um irmão? Um passado que ela desconhecia. Você? Quem é você? Sua voz saiu hesitante, quase um sussurro. O homem avançou alguns passos, a expressão tensa, mas seus olhos revelavam um traço que Dona Cela conhecia bem. Um olhar de dor e medo. Eu sou Lucas, seu irmão, disse ele com uma voz que soava familiar, mas carregava um tom de tristeza que a fez tremer. Eu não sou o monstro que você imagina, ele prosseguiu, mas suas palavras pareciam ecoar em um abismo de desconfiança. Não podia ser. Como você pode estar vivo? Meu pai, ele nunca me falou sobre você. O coração dela batia rápido, a mente um turbilhão de emoções. Os murmúrios na sala tornaram-se um ruído distante, como se o mundo tivesse ficado parado. O que seu pai fez comigo foi horrível. Eu fui levado para longe, para um lugar onde não poderia lembrá-la. Eles me disseram que você estava morta, Lucas falou. E a angústia em sua voz fez com que Dona Cela se sentisse tonta. Mas eu sempre soube de você, sempre procurei. A revelação parecia um soco no estômago. Tudo o que ela sentia a respeito de seu pai estava em risco de desmoronar. A dor e o amor se confundiam. Por que você veio agora, depois de tantos anos? Perguntou a voz embargada. O homem hesitou. Um olhar carregado de culpa atravessou seu rosto. Porque a nossa mãe, ela está em perigo. O que nós não sabemos, o que ele fez, o passado voltou para nos assombrar. Os olhos dela se arregalaram. Mãe? Nossa mãe? Ela nunca tinha pensado nisso. O silêncio da dona Josefa, que sempre a envolveu, agora tinha um peso diferente. Como assim perigo? Lucas respirou fundo. Parecia que cada palavra exigia um esforço monumental. Ela está doente. E eu tenho informações que podem mudar tudo. Preciso que você confie em mim. Ela queria gritar. A confusão dominava os pensamentos. De repente, a porta se fechou com um estrondo e todos na sala se viraram, alarmados. Um grupo de homens armados invadiu o espaço. A atmosfera instantaneamente se transformou. Dona Cela se encolheu, a adrenalina correndo por suas veias. O que é isso? Seus lábios mal conseguiram formar as palavras. Lucas fez um gesto rápido, puxando-a para perto. Você precisa ir, não é seguro aqui. Um homem com uma voz grave e autoritária gritou. Onde está o seu pai, Lucas? Sabemos que você o trouxe de volta. A tensão no ar era palpável. Todos os olhares se voltaram para Dona Cela, e uma sensação de pavor a tomou. Vai, agora! Gritou Lucas, enquanto ele empurrava Dona Cela em direção à saída. O pânico e a urgência dispararam dentro dela. O que estava acontecendo? No fundo, sentia que tudo isso estava conectado a segredos maiores do que eles podiam imaginar. Enquanto fugiam,
A sala atrás dele se enchia de gritos e empurrões. O caos era ensurdecedor. No entanto, mesmo em meio ao desespero, uma nova ideia surgiu em sua mente. E se tudo isso estivesse ligado à verdade sobre seu pai? Se ele não fosse o monstro que sempre acreditou ser? As palavras de Lucas ecoavam em sua cabeça enquanto corriam para a liberdade. O que ele escondeu sobre nossa família? O que mais estaria enterrado no passado? A dúvida pulsava, e ela percebeu que aquela era apenas a primeira de muitas revelações. A corrida recém-iniciada prometia respostas, mas o que Dona Cela não sabia era que cada descoberta viria acompanhada de mais segredos e dores. O jogo de sombras estava apenas começando. Dona Cela e Lucas correram pelos corredores do antigo prédio, a adrenalina fervendo em suas veias. O som de gritos e caos atrás deles era cada vez mais próximo. Ela não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Irmão? Um sobrenome desconhecido? A revelação pesava como um tijolo em seu peito, enquanto ela tentava não perder a calma. Vamos! Lucas gritou, puxando-a em direção à saída. Cada passo ecoava como um tambor em sua cabeça. Precisamos sair daqui antes que eles nos encontrem. Mas enquanto corriam, uma dor aguda a interrompeu. Uma punhalada na confiança que havia começado a construir. Como ela poderia confiar em Lucas, um irmão que acabara de conhecer sob condições tão aterrorizantes? Lembranças de seu pai a atormentavam e pulsavam como uma ferida exposta. Era difícil separar o passado do presente. Quando viraram a esquina, eles se depararam com um grupo de pessoas, todas com os rostos contorcidos pela confusão. Uma mulher gritou. Era Dona Josefa. Ela estava lá, com os olhos arregalados de terror. Marcela, o que está acontecendo? Mãe. A voz de Dona Cela soou em um misto de alívio e pânico. Ela queria correr até a mãe e abraçá-la, mas a turbulência no ar a manteve parada. Precisamos sair. Não é seguro. Eles... Mas antes que pudesse terminar, um homem entrou, interrompendo a cena. Era um rosto que Dona Cela conhecia bem, um conhecido de infância. Seu olhar era sombrio e intimidante. Marcela, o que você está fazendo aqui? Ele lançou um olhar acusador para Lucas. O que você fez, garoto? Os gritos atrás dele se intensificaram. A situação estava fugindo de controle. Dona Cela sentiu cheiro de medo, um aroma que penetrava a atmosfera. As peças do quebra-cabeça estavam fora de lugar. O que você sabe sobre meu pai? Perguntou Dona Cela ao homem. Ele está vivo? A dúvida misturava-se à esperança, mas algo não parecia certo. O homem a encarou. A expressão dele mudou repentinamente. Você não pode confiar nele, Marcela. Lucas não é quem você imagina. Ele não é seu irmão. A revelação caiu como um raio em dia claro. O ar parou de circular. O choque estampou o rosto de Dona Cela, transformando-se em incredulidade. Como assim? Sua voz saiu como um sussurro, quase inaudível. O que está acontecendo? A realidade em torno dela começou a desmoronar. Ele é uma armadilha, uma extensão do seu pai. O que ele quer é pegar você de volta. O homem apontou para Lucas, a raiva pulsando em suas veias. Nessa hora, Lucas ficou pálido. A expressão de dor e confusão em seu rosto estava clara. Não, não é verdade! Lucas se defendeu, a voz trêmula.
Eu só quero proteger você. Mas Dona Sela não tinha certeza. Os dados estavam sob a mesa agora. Cada informação carregava um peso emocional imenso. Mãe, o que está acontecendo? Ela se voltou para Dona Josefa, que olhava para os dois homens, seu rosto uma tela de preocupação. Eu não sei, filha. A voz de Dona Josefa falhou. Mas o que ele diz pode ser verdade. Não confie facilmente. Dona Sela olhou para cada um. O homem que parecia saber demais. Lucas, que gritava a verdade que ela queria acreditar. Um nó se formou em sua garganta. Mas eu preciso saber. Preciso descobrir a verdade. Mais vale não saber do que correr riscos, Marcela. Dona Josefa suplicou, mas as palavras dela soaram distantes, como se fossem ecoadas em outro mundo. Os homens armados estavam se aproximando, formando uma barreira entre eles e a saída. O ar carregava uma eletricidade palpável. Cada segundo se estendia em uma eternidade. Agora! Gritou Lucas, puxando Dona Sela, mas ela hesitou. O homem a encarou novamente, um olhar implorativo e desesperado. Há algo a mais. Eu sou seu primo. Seu pai escondeu isso de você. O chão parecia desmoronar sob seus pés. O que isso significava? A verdade estava mais complicada do que ela jamais imaginou. O que mais poderia estar oculto nas sombras do passado? Cada nova pergunta a fazia sentir-se mais perdida. Então, um barulho ensurdecedor. O estrondo ressoou pela sala. As paredes pareciam se fechar ao redor dela. A luz piscou, e as últimas palavras que ouviu foram um grito de terror. E no meio do caos, Bonacela se viu presa entre a verdade e a traição, enquanto tudo ao seu redor desmoronava, deixando-a em um abismo de confusão e incerteza. Que mais o passado escondia? Dona Sela encarou Lucas, o coração disparado e a mente um turbilhão. O que ele havia dito a deixava atordoada. Seu primo? A ideia parecia absurda, mas as palavras ecoavam em sua cabeça como uma canção triste e familiar. Antes que pudesse processar tudo, um estrondo irrompeu da porta. A sala tremeu e as luzes piscaram. Os homens armados entraram, vozes em alto volume, exigindo respostas. O caos tomou conta, e em meio a gritos e pedidos de calma, Dona Sela se sentiu sufocada. Vamos! Precisamos sair! Lucas puxou-a, mas ela hesitou. Olhou para sua mãe, que estava paralisada de medo. Vem, mãe! Gritou, o desespero saltando de suas cordas vocais. Mas antes que Dona Josefa pudesse reagir, um dos homens armados avançou na direção deles. O olhar dele era grave, e a maneira como segurava a arma fazia o coração de Dona Sela disparar. Fiquem onde estão! Ele gritou, mas Lucas já estava em movimento. Vamos! Ele puxou Bonacela para o lado oposto, em direção a uma porta de saída que estava entreaberta. Ouvia-se o eco dos passos e a confusão ao fundo. Quando finalmente cruzaram a porta, um forte estrondo os fez parar. Uma explosão ressoou atrás deles. A sala que deixaram, onde tudo parecia ter explodido em sentimentos e segredos, agora se tornava um burburinho infernal. A adrenalina disparou. Dona Sela nunca havia sentido nada assim. O que foi isso? Laçava-se entre o medo e a urgência. Lucas olhou para ela, os olhos escuros transbordando um misto de pânico e determinação. Isso não acaba aqui!
Eles correram pelos corredores, passando por portas e janelas, buscando uma saída que parecia distante e incerta. Cada passo estava repleto de tensão, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar ao seu redor. O cheiro de fumaça começou a infiltrar-se no ar. "Temos que encontrar um lugar seguro", Lucas gritou, seu tom refletindo a urgência do momento. Finalmente, eles alcançaram o estacionamento. As luzes dos carros eram uma visão de esperança, mas a realidade os atingiu como um soco no estômago. Os homens armados estavam em todas as direções. "Dona Sela, entre no carro!" Lucas exclamou, enquanto tentava abrir a porta de um veículo qualquer. E então, algo inusitado aconteceu. Enquanto ela hesitava, uma explosão ainda mais forte irrompeu atrás deles. O carro explodiu e Dona Sela foi lançada para trás, caindo no chão. Era como se o tempo tivesse parado. O calor da explosão queimou sua pele e o pó subiu ao redor dela, ofuscando sua visão. Quando ela finalmente se levantou, estava tonta e confusa. Onde estava Lucas? A dor latente na cabeça trouxe uma nova onda de pânico. "Lucas!" gritou. O eco de sua voz parecia ressoar em um vácuo. O desespero tomou conta e ela olhou ao redor, buscando por qualquer sinal dele. E então seus olhos se fixaram em uma figura familiar. Era o homem que havia gritado que Lucas não era quem ele parecia. Ele estava ali, em pé e impassível, observando. Um sorriso frio se formava em seu rosto. "Você realmente achou que tudo isso era uma coincidência?" ele disse, dando um passo à frente. "O que ele sabia? Que jogo era esse?" "Você não entende, Marcela. A verdade é muito mais estranha do que você imagina. O que você viu até agora é apenas a superfície. A sensação de traição a envolveu como uma tempestade." "O que você quer dizer?" Seu coração estava batendo tão rápido que parecia querer sair do peito. Ele riu, um som que ecoava de forma sutil, mas cortante. "Tudo o que você acredita, tudo foi manipulado. Você nunca deve ter conhecido Lucas. Ele não é de sua família. Acredite ou não, você é a chave para um segredo que ele e seu pai guardem." Dona Sela sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Cada palavra jogava mais confusão em sua mente. As peças do quebra-cabeça estavam sendo montadas de uma forma que nunca imaginou. "O que você está falando?" "Seu pai", ele prosseguiu, a voz agora sussurrando, "fez escolhas. E Lucas, bem, ele pertence a outro mundo, Marcela. O que aconteceu aqui vai muito além de você." As suas olhos se arregalaram. A cada frase que ouvia, a verdade se tornava mais inatingível. O que mais estava escondido? O que mais ela não sabia? Ela estava prestes a descobrir, mas a urgência da situação a forçava a decidir. Correr em direção ao desconhecido ou ficar? O que mais estaria esperando nas sombras? O tremor em sua voz era palpável, enquanto tudo ao seu redor se desvanecia em uma neblina de incertezas. Que destino sombrio a aguardava? Seria capazes de descobrir quem ela realmente era em meio a tantos segredos? Ela sabia que a luta estava apenas começando. Dona Sela encarou o homem com temor, seu coração disparado e a mente um turbilhão. A revelação de que Lucas não era seu irmão ecoava em sua cabeça. O que isso significava? O que mais estava sendo oculto?
A adrenalina nas veias fazia sentir que estava em um pesadelo. Você? Como assim? As palavras foram arrastadas, quase como se sua voz estivesse presa em um nó. O que seu pai escondeu é mais sombrio do que você pode imaginar, respondeu o homem, seu olhar ardente. Lucas não é seu irmão. Ele foi criado para ser um peão no jogo do seu pai. Um jogo que você ainda não entende. Ele olhou ao redor, como se enxergasse inimigos em cada sombra. Sua vida está em perigo, Marcela. Eles estão vindo para você. As perguntas borbulhavam dentro dela, mas a urgência do momento a forçou a agir. Temos que ir. Gritou, puxando sua mãe e Lucas, que ainda pareciam atordoados. Mas antes que eles pudessem se mover, o estrondo de mais tiros ecoou, e várias balas cravaram-se nas paredes ao redor deles. Dona Cela teve um impulso e se jogou atrás de um carro estacionado. Vamos, se escondam! A adrenalina a impulsionou a gritar, mas as vozes da confusão ao fundo ofuscavam a clareza de seus pensamentos. Lucas seguiu, mais rápido que ela, e assim que a porta do veículo se fechou atrás dele, o rosto se contorceu em dor. Você não pode acreditar nele, Marcela. Ele só quer te manipular, gritou quase em desespero. Cale-se, ela retrucou, a raiva surgindo diante da confusão. Eu preciso saber a verdade. No entanto, de repente, a mulher pálida que apareceu ao fundo fez seu coração parar. Era Dona Josefa, com os olhos cheios de lágrimas, mas uma expressão infernal no rosto. Marcela, não acredite nele. Dona Cela sentiu um gelo na espinha. Mãe, o que você está falando? Ele está mentindo. Essa pessoa, Dona Josefa começou a dizer, mas um grito ecoou, interrompendo-a. Um grupo de homens armados apareceu na esquina, como sombras ameaçadoras. Você precisa saber a verdade sobre seu pai, Marcela, gritou o homem. Ele não é quem você pensa que é. Você está ligada a algo que você nunca sonhou. Dona Cela apertou os olhos, tentando processar tudo. O caos aumentou e os gritos aumentaram em intensidade. Saia do caminho! Alguém rugiu, e logo a sala inteira começou a tremer. Uma explosão. O chão vibrou sob seus pés, e ela caiu de joelhos, a poeira subindo. Dona Cela se levantou, a visão ainda embaçada, o cheiro de fumaça, o desespero no ar. E então, uma verdade impactante a atingiu. O que você queria dizer com tudo isso? O que você sabe sobre mim? E de repente, antes que alguém respondesse, um tiro disparou de longe e Dona Cela caiu novamente. Não por força, mas pela revelação simultânea que teria uma repercussão devastadora. Na escuridão que a cercava, vislumbrou uma figura conhecida que se aproximava sorrateiramente. Era o pai dela, Marcela. A voz dele era doce, mas cheia de uma estranha frieza. Você realmente achou que poderia escapar do seu destino? As palavras cortaram como uma faca. Você está vivo? Uma mistura de alívio e horror tomou conta dela. Você sabe de tudo isso? Sim, quase com indiferença. E mais importante, você é a única que pode resolver essa bagunça. A verdade toda gira em torno de você. Dona Cela olhou em volta, cercada por rostos esperados e outros odiosos. A confiança que tinha em todos estava desmoronando. Como você pode fazer isso, pai? O que você escondeu de mim? O que eu escondi? Ele riu, e o som parecia monstruoso. Você não faz ideia de quem você realmente é, Marcela. Você é única, e não estou falando sobre ser minha filha. A tensão cresceu e a urgência se intensificou ao mesmo tempo que permeava suas palavras. Então, uma bomba de informação poderia estourar a qualquer momento. O que mais ele tinha guardado?
A revelação densa tomou conta dela, e mesmo enquanto tentava entender, uma nova corrente de caos a cercava. De repente, Lucas gritou: "Corram!" Dona Cela virou e viu os homens armados cada vez mais próximos. Um novo leviatã de perigo a envolvia, e ela, sem saber o que era mais real, sentiu que a verdade estava prestes a ser desenterrada, mas talvez custasse tudo. Então, com o coração na boca e uma mente cheia de mistérios não resolvidos, tudo ao seu redor parecia desmoronar. Os segredos do passado ainda estavam por vir, e Dona Cela percebeu que a luta estava apenas começando, mas a linha entre a verdade e a mentira estava prestes a se desvanecer completamente. Dona Cela encarou o pai, o pavor em seu olhar misturado com uma centelha. O cheiro de fumaça agora se misturava ao suor e ao medo, e a adrenalina pulsava em suas veias. "Sim, e você vai entender tudo isso", ele respondeu, com um tom de voz que soava mais como uma ameaça do que uma promessa. O caos se desenrolava ao redor deles, enquanto os homens armados se aproximavam. Dona Cela sentiu o coração disparar. "O que você escondeu? O que está acontecendo?" Ela perguntou, desesperada por respostas. "Vocês não têm ideia do que está em jogo aqui", disse ele, olhando para Dona Josefa. "E precisamos sair agora, antes que seja tarde demais." As palavras do pai não a convenciam, mas a urgência da situação não permitia mais questionamentos. "Tá seguro aqui?" perguntou Lucas, sua voz trêmula, olhando para os homens armados que cercavam o estacionamento. "Estamos todos em perigo. Precisamos ir." Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um estrondo ecoou. O chão tremeu sob eles, como se o próprio universo estivesse desmoronando. O que era isso? Um objeto pesado caiu ao lado deles. O barulho foi ensurdecedor e Dona Cela ficou tonta por um instante. Quando a poeira assentou, uma figura se ergueu lentamente do meio da fumaça. Era uma mulher. Dona Cela esfregou os olhos, tentando acreditar no que via. "Mãe?" Ela mal podia falar. A mulher de pé tinha a mesma aparência que Dona Josefa, mas as cicatrizes de um passado sombrio eram visíveis em seu rosto. Marcela, a voz dela era um eco do passado que Dona Cela pensava ter enterrado. "Você não sabe a verdade." Sem warning, a mulher avançou, abrindo caminho entre as sombras. A sala se encheu de murmúrios. Dona Cela trocou olhares confusos com Lucas e sua mãe. "Não podia ser." "Quem é você?" gritou, suas emoções conflitando indescritivelmente. "Eu sou a verdade que você nunca conheceu. Seu pai." Ela fez uma pausa, os olhos ardendo com um desespero insuportável. "Ele não é o que você acredita. Ele destruiu nossas vidas." Num segundo, tudo em que Dona Cela acreditava começou a desmoronar. "O quê? Como assim?" Ele sempre foi um monstro. Nós sabemos disso." O chão balançava sob seus pés. Cada palavra disparava um novo vendaval de confusão em sua mente. "Não, não é assim." A mulher olhou para o pai de Dona Cela, seu rosto endurecendo. "Ele é mais poderoso do que você imagina. A sombra que ele coloca sobre nós esconde segredos que nem você, nem eu conhecemos totalmente. Você precisa saber não só quem ele é, mas quem você é." "Para!" Lucas exclamou. A tensão na sala era quase palpável. "Você está falando de coisas que não fazem sentido!" E foi então que, em um movimento rápido, a mulher puxou algo de dentro do casaco. Um dispositivo pequeno, brilhante, pulsava em suas mãos.
O que é isso? O que está acontecendo? Dona Cela gritou, a incerteza atormentando-a. Você precisa nos dizer, precisamos entender. Não podemos ficar aqui, disse a mulher. Mas, ao mesmo tempo, ela ativou o dispositivo. Uma luz intensa iluminou todo o espaço. A verdade está prestes a ser revelada. E você, Marcela, pode decidir o próximo passo. Mas a escolha será sua. O brilho tomou conta da sala, enquanto os gritos e os tiros se tornavam um eco distante. A merda estava prestes a atingir o ventilador. E Dona Cela, presa entre passado e futuro, sentiu que todas as certezas começavam a rachar. A luz diminuiu e, no instante seguinte, um estalo fez o chão tremer. O pai dela abriu os braços, um sorriso que a deixou gelada. O jogo começa agora. Nesse momento, tudo desapareceu. A sala, a fumaça, os gritos. E Dona Cela se viu sozinha em uma escuridão opressora. Que destino sombrio a aguardava na interseção de mentiras, segredos e revelações. Sentiu o coração acelerar. Uma nova realidade se formava diante dela. Mas o que isso significava? Ela aproveitaria a chance de conhecer a verdade, mesmo se isso significasse desbravar um abismo de dor e traição? A luta estava apenas começando. Dona Cela sentiu a luz intensa ao seu redor, a pressão no peito aumentando. O pai havia deixado em uma escuridão, e agora tudo parecia impossível de compreender. O que significava aquela revelação? E aquele dispositivo que a mulher segurava? A tensão no ar era palpável, uma tempestade de emoções prestes a estourar. Você é a única que pode resolver isso, Marcela, a mulher disse novamente, sua voz soando como um lamento. Este dispositivo possui informações sobre sua verdadeira origem, sobre quem você realmente é. A sala estava em desordem, um verdadeiro campo de batalha emocional. Eu não tenho tempo para mais segredos, Dona Cela gritou, tentando ignorar a sensação de que a realidade estava se desfazendo ao seu redor. O estrondo dos homens armados se aproximando era cada vez mais alto. E então, um tiro ecoou perto. Dona Cela, para o veículo! Vulcas gritou, estendendo a mão. Mas a mulher estava paralisada, assistindo enquanto a tensão crescia. A luz do dispositivo estava agora pulsando, iluminando a sala como um farol. Antes que pudesse reagir, outra explosão irrompeu, e o fluxo de energia do dispositivo se intensificou. Todos pararam, os olhares fixos no brilho. O que está acontecendo? Alguém sussurrou. E então, como se tivesse ouvido aquela pergunta, a mulher começou a falar novamente. Você deve entender, Marcela. A verdade vai mudar tudo. O seu pai, ele não é quem você pensa. Ele não é seu verdadeiro pai. A revelação caiu como uma bomba. Tudo ao redor dela congelou. O que você disse? Sua voz saiu rouca, mal acreditando nas palavras. Você é fruto de uma experiência. Seu verdadeiro pai não é deste mundo. Eu sou sua mãe biológica e seu pai adoptivo, ele esconde o que realmente aconteceu. A agitação no ar agora estava misturada à incredulidade de Dona Cela. Não pode ser, minha mãe é a Dona Josefa. A raiva a envolveu como um fogo incontrolável que a consumia. É ela, mas só como uma mãe adotiva. Você foi tirada de mim aos poucos quando você era criança. Os poderes que você possui podem mudar tudo. As palavras da mulher estavam no meio de uma dança de confusão e desespero.
E então a verdade veio à tona como um soco na cara de Dona Sela. Poderes? Que poderes? Ela perguntou, insistente. Uma onda de emoções a dominou. Raiva, medo, confusão. Poderes de manipulação do tempo e espaço. A cada geração surge um escolhido. E você é a chave que pode abrir portas e caminhos. Seu pai, ele precisa de você para controlar esse poder. A revelação chocou a sala. A respiração de todos parecia presa em um fio. Mas, e Lucas? O que acontece com ele, Mistéria? Lucas estava ali, a expressão de dor e assombro no rosto. Lucas, ele não é seu amigo, Marcela. Ele foi treinado para te impedir. O olhar do homem se acendeu em uma energia ameaçadora. Dona Sela agiu o olhar em que Lucas e o homem, a traição pulsando como veneno nas veias. Antes que pudesse entender tudo, uma nova explosão ecoou, agora mais perto. O cheiro de fumaça esfurou-se a seus pensamentos. Você precisa decidir, Marcela. O tempo está acabando. A mulher estendeu o dispositivo. Sua expressão agora era de desespero. Dona Sela hesitou, o coração acelerado. Eu não posso confiar em ninguém. E, sem pensar, empurrou a mulher e correu em direção à porta. Uma onda de confusão estava prestes a desmoronar à sua frente. O que simbolizava? Mas antes que pudesse sair, uma mão a segurou pelo braço. Era Lucas, o olhar desesperado. Não vá, por favor. Eu tô aqui para te proteger. Mas para onde ele estava levando-a? Para a verdade ou para a armadilha? Sombras de homens armados surgiram. A atmosfera pulsava com perigo. O relógio estava correndo. E enquanto todos os segredos pareciam mais próximos da revelação, o destino de Dona Sela permanecia incerto. A luz e a escuridão colidiam, e no centro de tudo estava ela, com a escolha de se libertar ou se deixar enredar ainda mais nos mistérios do seu passado. Marcela! O grito de sua mãe ressoou ao fundo. E em um instante, tudo se tornou confuso. O que significava essa verdade? E mais importante, quem ela realmente era? A escolha estava em suas mãos, mas a jornada apenas começava. Dona Sela sentiu a pressão da escuridão ao redor e o peso das palavras da mulher. Seu coração estava acelerado enquanto uma mistura de raiva e confusão a consumia. Você não pode estar falando sério. Isso é loucura! O desespero a forçava a se manter firme, mas tudo parecia desmoronar ao seu redor. Lucas a segurou pelo braço, os olhos arregalados. Marcela, não escute ela! Não pode acreditar em nada do que está dizendo. Mas Dona Sela sabia que a verdade estava ali, pulsando em um espaço que ela nunca imaginou. A mulher olhou diretamente para ela, a dor evidente em seu olhar. Você precisa saber. Você é a única que pode quebrar esse ciclo. O poder que você possui pode libertá-los de uma vez por todas. Dona Sela sentiu um frio na espinha. Ela se virou, buscando apoio em sua mãe. Mãe, o que você sabe sobre isso? A expressão de Dona Josefa estava entre a confusão e o medo. Filha, eu não sabia que essa verdade viria à tona assim. Mas antes que pudesse terminar, o chão tremeu sob seus pés. A porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura emergente da escuridão, os olhos ardendo de ódio. Era o pai. Dona Sela sentiu que o mundo inteiro parava por um momento. Você realmente acha que, escutando alguma mentira,
você descobrirá a verdade sobre quem você realmente é? Ele gritou. A tensão era eletrizante, como se toda a sala estivesse preenchida com uma força invisível. Que jogo você está tentando jogar, Helena? Suas palavras cortaram como uma lâmina afiada. Dona Cela piscou, confusa. Helena? Quem é Helena? E nesse instante, tudo ao seu redor começou a desmoronar. Você sempre se fez de vítima, Antônio. Mas quem realmente está por trás de tudo isso? Quem realmente manipulou a vida da Marcela? Você. É hora de ela saber a verdade. A mulher não recuava, sua determinação irrompendo contra a autoridade dele. E então, como um relâmpago, as palavras do pai foram uma facada no coração de Dona Cela. Ela não pode saber. Você não pode deixá-la descobrir a verdade, Helena. Se isso acontecer, tudo estará perdido. Uma onda de choque passou pela sala. O que está acontecendo? O que você está escondendo de mim? Cada frase trazia uma nova espiral de medo e dúvida. Eu sou irmã dela, Dona Cela. Você e eu somos irmãs. Você foi criada sem saber disso, porque nosso pai tinha planos diferentes para você. Precisava que você acreditasse ser algo que nunca foi. A mulher chorou e o silêncio se espalhou. Dona Cela ficou paralisada, a mente girando. Irmã? Como assim? Isso é impossível. Ela se virou para Lucas, sua expressão uma mistura de apoio e desespero. Mas Lucas estava ao lado do pai agora, seu olhar confuso. Ele está te usando, Marcela. Você não pode confiar nele. O chão abaixo dela parecia abrir, e Dona Cela lutou para se manter de pé. A verdade estava começando a tomar forma em meio ao caos. Você é minha irmã? Mas como? Por que você não me contou? Porque eu não sabia. Apenas recentemente descobri que você estava viva. Sempre procurei, mas fui impedida pelo seu pai. Ela olhou diretamente para ele, o ódio nos olhos. A única razão pela qual ele queria você por perto era pelo poder que você possui. Nunca foi amor, Dona Cela. Sempre foi controle. A sala estava cheia de tensão, os olhares se cruzando, e tudo ficou silencioso por um segundo. Então, de repente, uma série de tiros ecoou ao fundo, explodindo como fogos de artifício em uma noite escura, trazendo o caos de volta. Dona Cela sentiu o corpo paralisar. Diante da traição e da revelação, um grito ecoou, mas não era dela. Era de Lucas. Ele estava caindo, atingido. O rosto do pai se contorceu em uma expressão de desespero enquanto ele se lançava sobre o filho. Não! Lucas! Dona Cela gritou, enquanto tudo ao redor parecia ruir. Ela estava presa entre duas realidades agora, entre quem pensava que era e quem realmente era. E enquanto tudo desmoronava, uma nova pergunta surgia. Seria possível sair dessa escuridão e encontrar quem realmente era? As sombras estavam se fechando, segredos se revelando a cada instante. O que mais estava por vir? E mais importante, qual era o verdadeiro papel de cada um deles nessa trama? A verdade estava ali, prestes a ser desenterrada. E Dona Cela percebeu que a luta para descobrir quem realmente era apenas estava começando. Dona Cela estava paralisada, o desespero refletido em seu olhar. O homem, seu pai, se aproximava com uma expressão que misturava raiva e dor. Acredita nela, Marcela. Ela está tentando te manipular. Sua voz era um rugido. Mas Dona Cela sentiu que a verdade a rodeava. O sangue corria de sua cabeça à ponta dos dedos.
e a cena parecia acelerar. Lucas estava caindo, seu rosto contorcido de dor, e a visão dele no chão a fez querer gritar. Lucas! A voz dela ecoou, carregada de desespero. O pai avançou, mas a mulher à sua frente não recuava. Eu sou sua mãe verdadeira, Marcela. A verdade é que você tem um poder que nem imagina. E eles estão aqui para te controlar. As palavras saíram como um sussurro em meio ao caos. Mas Dona Cela sentiu um aperto no peito. Como isso podia ser verdade? Os homens armados agora cercavam o lugar, gritando ordens. A fumaça escurecia o ar e a tensão estava insuportável. Vamos, precisamos sair! Gritou Lucas, sua voz entrecortada, enquanto os olhos de Dona Cela queimavam de indignação e medo. O entorno estava prestes a explodir novamente. Desesperada, Dona Cela empurrou o pai e correu para Lucas. Eu não vou deixar você! A mão dela se fechou ao redor do garoto e juntos correram em direção à saída. Mas o que era aquela verdade? Como poderia tudo o que conhecia ser uma mentira? Então a mulher se colocou na frente deles. Se você sair, nunca mais terá a possibilidade de descobrir quem você realmente é. A voz dela era firme, mas o pavor nos olhos entregava a fragilidade daquela situação. Dona Cela hesitou por um segundo. Era uma escolha difícil, entre o perigo conhecido e a liberdade desconhecida. O mundo girava em torno dela, e ali estava ela, no centro do turbilhão, presa entre realidades. E foi então que o pai dela gritou: Se você não voltar agora, perderá tudo. O impacto da palavra perdida a atingiu como um golpe. O que se escondia por trás daquela afirmação? O que ela realmente queria? Vamos, precisamos ir. Lucas a puxou novamente. As sombras cresceram ao redor deles enquanto se moviam em direção à saída. O som de balas ecoava e o caos aumentava. Assim que cruzaram a porta, a liberdade era palpável, mas apenas por um fio. O mundo lá fora estava cheio de incerteza. O que fazemos agora? Lucas perguntou, sua expressão tensa. Enfrentá-los, precisamos descobrir a verdade. Dona Cela estava decidida. O peso da revelação ainda a esmagava, mas não deixaria que isso a paralisasse. Ela era mais forte do que pensava. Mas ao olhar para trás, viu a mulher, sua mãe verdadeiramente perdida, gritando algo que não conseguiu ouvir. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Dona Cela. A verdade poderia vir com um preço alto. Quando voltaram temporariamente a olhar para a entrada do edifício, uma grande explosão irrompeu e a parede ao lado desmoronou, criando um caminho. A adrenalina tomou conta dela, mas também uma nova determinação. Vamos para o futuro, não para o passado. E assim, com um último olhar para o velho edifício, Dona Cela compreendeu que a verdade nunca seria simples. Estava prestes a descobrir segredos que a moldariam para sempre. Apenas passos à frente, com Lucas ao seu lado, uma nova jornada começava. A história não terminara, mas Dona Cela estava preparada para o que estava por vir. Com a coragem pulsando em seu coração, ela sentiu que poderia enfrentar qualquer desafio, mesmo que ainda existissem perguntas queimando em sua mente. E agora, você que acompanhou essa incrível jornada, precise se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o conteúdo que você ama a crescer.
Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E se você é um verdadeiro fã, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que